Iesu Redemptor omnium, quem lucis ante originem, parem paterne gloriae, Pater supremus eridi. Turum et splendor Patris, tuus spes perennis omnium, intende quas fundum preces, tui per orbem servuli. Mementor erum conditor nostri quod olim corporis, sacrata palvo virginis, nascendo formam sumpserit. Testatura presens dies, currens per annis circulum, quod solus desidu Patris, mundi salus advenerit. Castratem lus sequora, omne quod celos supest, salutis auctorem novo salutat cantico. Et nos beata aqua sacri, rica vitunda sanguinis, natalis optiem tui, undi tributum solvimus. Iesu tibi sit gloria, qui natus este Virgini, cum Patre et Almo Spiritu, in sempiterna saecula. Escritos espirituais de São Boaventura, cardeal e doutor da Igreja, escolhidos e traduzidos por Frei Saturnino Schneider, da OFM, Ordem dos Frades Menores, Coleção Franciscana, Editora Vozes, Canal Leconde. Quinto, a Árvore da Vida. Segundo, do mistério da paixão. Fruto quinto, confiança nos perigos. Jesus traidoramente vendido. A alma que devotamente quer considerar a paixão de Jesus Cristo, o primeiro que se lhe apresenta é a perfídia do traidor. Repleto estava ele de tanto veneno de fraude que entregou a seu mestre e senhor, abrasado em tais chamas de cobiça, que por dinheiro vendeu a Deus infinitamente bom, por vil moeda, o sangue preciosíssimo de Cristo. Tamanha foi sua ingratidão, que perseguiu de morte a quem o havia constituído familiar tesoureiro seu e enaltecido ao excelso grau de apóstolo. Tão empedernida a sua dureza, que não conseguiram apartá-lo de sua pérfida aleivosia, nem a familiaridade da ceia, nem a humildade do lava-pés,
nem a suavidade do colóquio. Oh, excessiva bondade do mestre para com o duro discípulo e do piedoso patrão para com o mais malvado de seus servos. Por certo, melhor lhe fora não ter nascido. Mateus capítulo 26, versículo 24. Porém, com um ser tão inexplicável, a impiedade do traidor ultrapassa muito mais infinitamente a dulcíssima mansidão do Cordeiro de Deus, dado por modelo aos mortais, para que o débil coração humano, traído pela amizade, já não possa mais dizer: se esses ultrajes me viessem de um inimigo declarado, com paciência os suportava. Pois eis aqui o homem em que Jesus depositou toda a sua confiança. O homem que parecia ser unânime com o Mestre, seu conselheiro e familiar, o homem que saboreava o pão de Cristo, o homem que na Sagrada Ceia comeu com ele os regalados manjares, levantou contra ele o golpe da iniquidade. E, sem embargo, o mansíssimo Cordeiro, sem dolo nem fraude, na mesma hora da traição, não recusou aplicar seus lábios divinos à boca transbordante da malícia, selando-a com ósculo suavíssimo, para dar ao discípulo aleivoso todas as provas de afeto que teriam podido abrandar a dureza do coração mais perverso. Jesus orando prostrado. Sabia Jesus todas as coisas que estavam por vir sobre ele, segundo o arcano de altíssima disposição. E cantado o hino depois da ceia, saiu para o Monte das Oliveiras a orar ao Pai, conforme o seu costume. E, já próximo ao combate da morte, vendo em espírito debandadas e consternadas as suas ovelhas, as ovelhas que o piedoso pastor abraçava com terno afeto, foi tão horrível na natureza sensível de Cristo a apreensão da morte, que chegou a dizer: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Porém, quão grande fosse a ansiedade que por várias causas acometeu o Espírito do Redentor, testificam-no as gotas do suor de sangue que de todo o seu corpo corriam até ao solo. Ó Jesus, Senhor e Dominador, por que em tua alma lutam tanta ansiedade e tantas angustiosas preces? Porventura não te ofertaste com toda a tua vontade em sacrifício ao Pai? Sim, por certo. Mas para confirmar nossa fé em tua humanidade, para robustecer nossa esperança nas horas amargas do sofrimento, para inflamar-nos mais e mais em teu amor, mostraste a natural fraqueza da carne com sinais tão evidentes, dando-nos a entender que verdadeiramente elevaste nossas dores e que não sem dó, viva e real, bebeste o cálice amargo da paixão. Jesus rodeado pela turba. Estava contudo pronto para a paixão o Espírito de Jesus, como evidentemente se conclui do ocorrido no horto de Getsêmani. Pois como viessem de noite a aprisioná-lo os sicários junto com o discípulo traidor, bem apetrechados com archotes, lanternas e armas, ele próprio saiu ao seu encontro e se deixou prender. E para que conhecesse a humana presunção que nada podia contra ele, salvo o que ele permitisse, com uma só palavra de sua onipotente força, arremessou à terra aqueles satélites do inferno. Porém, nem mesmo então aquele mansíssimo Cordeiro deteve a corrente de suas misericórdias,
nem aquele panal de mel cessou de destilar sua piedosa doçura. Pois, tocando a orelha do atrevido servo mutilada pelo discípulo, a sarou e refreou o zelo de seu defensor, já a ponto de arremeter contra os invasores. Maldito seja o obstinado furor dos malvados, que nem se rendeu ante o milagre da majestade, nem com o benefício da piedade se amansou. Jesus maniatado. Mas quem poderá agora ouvir sem gemidos a maneira como aqueles ferozes esbirros puseram as suas mãos homicidas no Rei da Glória e ataram as mãos inocentes do doce Jesus, arrastando ao matadouro ignominiosamente, como a um ladrão, o mansíssimo Cordeiro, que não proferia sequer uma palavra? Que espada de dor penetraria então o coração dos discípulos ao ver o seu diletíssimo Senhor e Mestre entregue por um condiscípulo e, atadas as mãos às costas, levado como um facínora à morte, quando o mesmo aleivoso Judas, arrependido desesperadamente de sua traição, veio a preferir a morte à vida. Desventurado ele, que não acudiu à fonte da misericórdia implorando perdão. Aterrado pela enormidade de seu delito, desesperou. Fruto sexto, paciência nas injúrias. Jesus, desconhecido pelos seus. Aprisionado o pastor, dispersaram-se as ovelhas. Encarcerado o mestre, fugiram os discípulos. Só Pedro, como o mais fiel, o seguiu de longe até o átrio do príncipe dos sacerdotes, onde a voz de uma criada negou por juramento e repetiu por 3 vezes que não conhecia a Jesus. Cantou então o galo, e o piedoso mestre feriu o discípulo predileto com um olhar de comiseração e graça. Pedro compreendeu e, saindo fora, chorou amargamente. Ó tu, quem quer que sejas, que a instâncias da má serva de tua carne negaste descaradamente, quer com a vontade, quer por obras, a Cristo por ti apaixonado, lembra-te da paixão do Mestre diletíssimo e, saindo fora, pranteia-te a ti mesmo, para que Jesus te mire com os mesmos olhos que a Pedro quando chorava. Seja duplo o teu pranto, um de compunção por ti, outro de compaixão a Cristo. Inebria-te de absinto para que, purificado com Pedro da culpa do pecado, mereças com Pedro receber o Espírito de santidade. Jesus, velado o rosto, o nosso Pontífice Jesus Cristo, apresentado aos pontífices malignos reunidos em conciliábulo, como desse testemunho da verdade confessando ser filho de Deus, foi declarado réu de morte por blasfemo e submetido a inumeráveis ultrajes. Aquele vulto venerável aos anciãos, desejo dos anjos, alegria dos céus, é aniquilado pelas salivas dos lábios imundos, ferido por mãos ímpias e sacrílegas, coberto com um véu por escárnio. O Senhor de tudo quanto foi criado é esbofeteado, qual vil escravo. E ele, com rosto placidíssimo e voz humilde,
docemente se queixou a um dos carrascos do pontífice que o feriam, dizendo: se falei mal, dá prova do mal, mas se falei bem, por que me feres? Ó Jesus sincero e piedoso, que alma devota, vendo e ouvindo tais coisas, poderá conter as lágrimas e ocultar a dor de seu coração? Jesus entregue a Pilatos. Horrenda impiedade dos judeus, ainda não farta de injúrias. Bradando de raiva bestial, apresentam ao juiz ímpio a alma do justo, para que, qual cão raivoso, a devorasse. Conduziram, pois, os pontífices a Jesus manietado ante Pilatos, insistindo para que fosse cominado o suplício da cruz àquele que estava isento de todo o pecado. E ele, como cordeiro diante de quem o tosquia, permanecia de pé perante o juiz, manso e calado, enquanto acusadores falsos e ímpios, com um cúmulo de delitos inventados, com grandes clamores, exigem a morte do autor da vida e a liberdade ao ladrão homicida e revolucionário, preferindo, loucos e ímpios, o lobo ao cordeiro, a morte à vida, as trevas à luz. Ó doce Jesus, quem será tão duro aos gritos horríveis: fora, fora com ele, crucifica-o, que possa ouvi-los ou meditá-los sem gemidos nem protestos? Jesus condenado à morte. Mas, embora soubesse Pilatos que a nação judia se ensanhava contra Jesus, mais por zelo de inveja que por justiça, embora declarasse não haver achado nele a menor causa de morte, vencido enfim por respeito humano, encheu de amargura a alma de Jesus e o enviou a Herodes, submetendo o piedosíssimo rei ao juízo do cruel tirano. Herodes o escarneceu e o remeteu a Pilatos, que, com providência desumana, ordenou que comparecesse desnudado em presença dos carrascos e, com atrocíssimos açoites, feros verdugos desgarrassem suas cândidas carnes virginais, acrescentando chagas a chagas, contusões a contusões. Corria o sangue preciosíssimo pelas espáduas sacratíssimas do jovem inocente e amorosíssimo, e não se havia encontrado nele a mais ligeira culpa. E tu, homem perverso, causa que és de tantas feridas e vitupérios, tu não choras? Vê o inocentíssimo Cordeiro, que a fim de te livrar da justa sentença de condenação, quis, por amor de ti, ser condenado contra toda a justiça. Ele restitui o que tu roubaste. E tu, minha alma, perversa e sem entranhas, não pagas a gratidão do devotamento, nem devolves o afeto da compaixão. Fruto sétimo,
constância nos suplícios. Jesus por todos desprezado. Pilatos, para satisfazer aos inimigos de Jesus, pronunciou a sentença condenatória. Mas não bastou àqueles sacrílegos soldados crucificar o Salvador. Quiseram primeiro cumular de opróbrios a sua bendita alma. Reunida, pois, no pretório toda a coorte, desnudaram-no, lançaram-lhe aos ombros uma túnica escarlate e um manto de púrpura. Tecendo em seguida uma coroa de espinhos, puseram-lhe-a sobre a cabeça e meteram-lhe uma cana na mão direita, à guisa de cetro, e, como a um rei de burlas, dobravam os joelhos diante dele. Davam-lhe bofetadas, cuspiam nele, e com a cana feriam sua sagrada cabeça. Soberba do coração humano, que foges dos desprezos e aspiras às honras, atende e considera. Quem é este que vem, tendo a fisionomia de rei, e é contudo escarnecido como o ínfimo dos escravos? É teu rei e teu Deus, reputado como leproso, e o rebutalho da humanidade, a fim de te libertar a ti da eterna confusão e sarar-te da peste da soberba. 1000 vezes ai daqueles soberbos que, depois de tão preclaro espelho de humildade, todavia se ensoberbecem, como que mofando-se de novo do Filho de Deus, tanto mais digno de ser reverenciado pelos homens, quanto maiores foram os ultrajes que pelos homens sofreu. Jesus cravado na cruz, fartos finalmente de insultos e zombarias àqueles malvados, nosso mansíssimo Rei vestiu novamente suas vestiduras, das quais será outra vez despojado, e com a cruz sobre os ombros é conduzido ao Calvário. Ali, de todo desnudado, cingido somente aos rins um vil sudário, é arrojado com fúria sobre o lenho da cruz, estendido, estirado, traspassado e cravado na cruz com pregos, feito toda uma chaga seu corpo. Seus vestidos, divididos em pedaços, são repartidos como despojos, com exceção da túnica, que era sem costura, atribuída por sorte a um só. Contempla agora, minha alma, como aquele que é Deus bendito acima de todas as coisas, desde a planta dos pés até a cabeça, se vê submergido no mar da paixão, recebendo em sua alma todo o golpe das suas águas, a fim de salvar-te a ti das ondas das paixões. Coroado de espinhos, curvado sob o peso da cruz, carregando sobre si mesmo o madeiro da própria ignomínia, é conduzido ao lugar do suplício, despojado de suas vestes, a fim de que, pelas contusões e lacerações impressas em suas espáduas e nas costas pelos açoites, apareça como um leproso. E em seguida, de parte a parte atravessado pelos pregos, se te mostra teu amado desfeito em feridas, e tudo para te sarar.
Quem me dera que voasse a minha súplica e Deus me concedesse o que desejo. Quisera ser traspassado todo na alma e na carne. Quisera ser crucificado com meu amor. Jesus, posto por entre ladrões. Para maior confusão, ignomínia, desonra e dor, o inocente cordeiro é crucificado fora da cidade, no lugar dos malfeitores, em dia de festa, à hora meridiana, no meio dos ladrões, levantado ao alto para espetáculo de todos, entre os prantos dos amigos e os insultos dos adversários. Os que passavam meneavam a cabeça, e os presentes o escarneciam, dizendo que a outro salvou, ao passo que salvar-se a si mesmo não podia. De tais escárnios nem sequer se absteve um dos ladrões. Entretanto, o mansíssimo cordeiro orava eternamente ao Pai pelos que o crucificavam e escarneciam, e com caridade maravilhosa prometia o paraíso ao outro ladrão que o confessava e suplicava. Ó palavra cheia de doçura e perdão, Pai, perdoai-lhes. Ó palavra cheia de amor e graça, hoje estarás comigo no paraíso. Respira já com esperança do perdão, ó alma, por pecadora que sejas, contanto que sigas as pegadas do paciente Senhor, teu Deus, que em meio de seus tormentos nem uma só vez descerrou seus lábios para exalar uma queixa, nem proferir uma palavra de escusa, de ameaça ou de maldição contra aqueles cães malditos. Disse ao contrário o que jamais haviam ouvido os séculos, palavras de bênção a seus próprios inimigos. Exclama, pois, com inteira confiança: piedade, meu Deus, piedade e misericórdia, pois em ti confia minha alma. Oxalá merecesses, como ladrão, ouvir no transe da morte: hoje estarás comigo no paraíso. Jesus amargurado com fel. Depois disto, sabendo Jesus que tudo estava consumado, para dar cumprimento à Escritura, disse: tenho sede. Chegaram-lhe então à boca uma esponja ensopada em vinagre e fel, segundo o testemunho de São João, presente à cena, e acrescentou: está tudo consumado. Como se no gosto daquele vinagre e fel consistisse a suma plenitude da paixão. Adão, prevaricador, ocasionou nossa ruína comendo o fruto suave da árvore proibida. E assim foi oportuno e conveniente achar remédio à nossa saúde por via oposta, o amargo contra o doce. Mais ainda, assim como em todos os seus membros se cravavam a porfia as sutis setas da dor que atormentavam seu espírito, era também conveniente não ficassem sem alguma pena a boca e a língua,
veículos do alimento e da palavra. E desta sorte se cumpria no nosso médico o dito do profeta: acumulou-me de amargura, embriagou-me de tristezas. E devia ainda cumprir-se na dulcíssima e amorosíssima mãe aquela outra profecia: pôs-me desolada, consumida de tristeza todo o dia. E agora, que língua será capaz de dizer, ou que entendimento de compreender, ó Virgem Santa, a imensidade de tuas desolações? Presente a todos esses martírios, participando de todos eles, viste com teus próprios olhos aquela carne bendita e santa, que virginalmente concebeste, ternamente nutriste, e tantas vezes reclinaste em teu seio. Viste-a, digo, dilacerada pelos açoites, perfurada por penetrantes espinhos. Viste-a, ora ferida com a cana, ora injuriada a punhadas e bofetadas, ora traspassada com pregos, e então, pendente do madeiro da cruz, mais e mais rasgada com seu próprio peso, exposta a todos os escárnios e, enfim, amargurada com fel e vinagre. E viste a alma, viste com os olhos do Espírito aquela alma diviníssima, repleta do fel de todas as amarguras, ora sacudida por estremecimentos espirituais, ora cheia de pavor, ora agonizante, angustiada, perturbada, abatida pela tristeza e pela dor, em parte pelo ardente zelo de reparar a divina honra violada pelo pecado, em parte pela afetuosa comiseração de nossas misérias, em parte pela compaixão de ti, sua dulcíssima mãe, quando dilacerado até ao fundo do coração, vendo-te presente, te lançou um olhar de piedade e aquela doce despedida: mulher, eis aí o teu filho. Para consolo de tua alma angustiada, pois conhecia que tu eras traspassada pela espada da compaixão, mais fortemente que se foras ferida em teu próprio corpo. Fruto oitavo. Vitória no combate da morte. Jesus, sol pálido na morte. Por último, havendo permanecido o inocente Cordeiro, verdadeiro sol de justiça, pendente na cruz por espaço de 3 horas, enquanto o sol visível eclipsava os raios de sua luz por piedade do seu Criador, cumpridas todas as coisas, se extinguiu a hora nona, a fonte mesma da vida. Quando Jesus, Deus e homem, com grande clamor e lágrimas para manifestar seu amor misericordioso e declarar o poder da divindade, encomendando seu espírito nas mãos do Pai, expirou. Então se rasgou de alto a baixo o véu do templo. Tremeu a terra. Partiram-se os rochedos e abriram-se os sepulcros. Então o próprio centurião conheceu que Jesus era Deus. Então os que haviam acorrido como a um espetáculo de festa iam embora e batiam no peito.
Então, o mais belo dos filhos dos homens, obnubilados os olhos e as faces pálidas, parecia o mais disforme dos homens, feito holocausto de suavíssimo odor em acatamento da glória do Pai, para apartar de nós a sua cólera. Volve, pois, os olhos, ó Senhor, desde o teu santuário, da altíssima morada dos céus. Olha a face do teu Cristo. Vê a sacratíssima vítima que por nossos pecados te oferta o nosso Pontífice, e aplaca-te sobre a maldade de teu povo. E tu também, homem remido, tu também considera quem, qual e quão grande é este que está pendente da cruz por ti. Sua morte ressuscita os mortos. Seu trânsito choram os céus e a terra. E as próprias pedras, como que movidas de compaixão natural, se rasgam. Ó coração humano, mais duro és do que elas, se com a memória de tal vítima nem o temor te espanta, nem a compaixão te move, nem a compulsão te aflige, nem a piedade te abranda. Jesus traspassado pela lança, para que do lado de Cristo, adormecido na cruz, se formasse a Igreja e se cumprisse a Escritura que diz: contemplaram aquele que traspassaram. Um dos soldados o feriu com uma lança e lhe abriu o lado. Permitiu assim a divina providência, a fim de que, brotando da ferida sangue e água, se derramasse o preço da nossa salvação, o qual, manando do arcano do coração, desse aos sacramentos da Igreja virtude de conferir a vida da graça, e fosse, para os que vivem em Cristo, a taça aplicada à fonte viva que jorra para a vida eterna. É esta aquela lança do pérfido Saul, ou seja, o reprovado povo judaico, que, errando o golpe, se cravou por divina misericórdia na parede e abriu um furo na pedra e uma cavidade no muro. É esta a fonte que mana no meio do paraíso e, dividida em 4 rios, derramados nos corações devotos, rega e fecunda toda a terra. Jesus, banhado em seu sangue, Cristo Senhor nosso, banhado em seu próprio sangue, vertido profusamente em Getsemane na flagelação pelos espinhos, pelos cravos e pela lança, a fim de que fosse copiosa a redenção no acatamento de Deus, teve ensanguentada a sua veste de pontífice. Rubra é sua roupa e suas vestiduras, como dos que pisam as uvas no lagar. Sua túnica, como a de José na antiga cisterna, tingida foi no sangue do cabrito, pela semelhança da carne do pecado, e apresentada ao Pai para reconhecê-la. Reconhece, ó clementíssimo Pai, a túnica do teu predileto filho José. Devorou-o qual péssima fera, a inveja de seus irmãos
segundo a carne. Calcou em seu furor os seus vestidos e os tingiu em sangue. Abriu em sua túnica 5 lastimosos furos. É esta, Senhor, a vestidura que deixou nas mãos da perversa mulher egípcia o inocente jovem, querendo antes de ser desnudado do manto da carne ao cárcere da morte, do que ceder às solicitações da plebe adúltera e tornar-se grande no mundo. Porque, em lugar do gozo que se lhe oferecia, abraçou a cruz, desprezando a ignomínia. E tu, ó misericordiosíssima Senhora minha, olha também aquela sagrada veste de teu amado Filho, tecida em teus castíssimos membros por divina arte do Espírito Santo, e com ele intercede por nós, que recorremos a ti, para que mereçamos escapar à ira vindoura. Jesus sepultado, por último, veio o nobre decurião José de Arimateia e, obtida a licença de Pilatos, descendo com Nicodemos da cruz o corpo de Cristo, o embalsamou com aromas, envolveu-o em uma mortalha e, com muita reverência, o sepultou num monumento novo que tinha aberto no rochedo do jardim contíguo. Sepultado o Senhor e confiada a guarda do sepulcro aos soldados, aquelas devotas e santas mulheres que o haviam seguido em vida e, querendo servir-lhe devotamente ainda depois de morto, compraram ungüentos para ungir seu sacratíssimo corpo. Entre estas, Maria Madalena ardia em tais incêndios de amor, sentia tanta doçura de piedade e era arrastada com tão fortes cadeias de caridade que, esquecida da fragilidade de seu sexo, sem medo da escuridão da noite, nem da sanha dos seus perseguidores, quis visitar o sepulcro. E estava fora, banhando com suas lágrimas o monumento. Partiram os discípulos. Ela não partiu. Abrasada em divinos ardores, incendiada em indizíveis saudades, ferida de impaciente amor, não sabia senão chorar. Teria podido desabafar deveras seu coração com o profeta. Foram meu pão as minhas lágrimas dia e noite, enquanto me perguntam: onde está o teu Deus? Oh, meu Deus, meu bom Jesus, embora indigno em sem nenhum merecimento, outorga-me a graça de, já que então não merecia achar-me presente com o corpo, me ache agora pela devota consideração e experimente aqueles mesmos afetos de compaixão de um Deus crucificado e morto por mim, que sentiram a inocente mãe e Maria Madalena penitente na hora de tua paixão.